O Flamengo, cara, ele é jogo a jogo, né? Tem jogo que ele abre a caixa de Pandora, faz 5, faz 6, faz 7 gols. E tem outros jogos que não sei o que acontece. Todos os jogadores não conseguem chutar no gol, são finalizações estranhas. Eu não sei se tá faltando perna. E a gente tá em maio, né? No mês 5 desse calendário aí, que são 10 meses. Então chegamos praticamente na metade do ano e certos jogadores do Flamengo repetiram a dose. O que é repetir a dose quando eu falo isso? É viver momentos que a gente já viveu em outros anos. Chega problema de lesão, chega problema de jogadores que não conseguem ser decisivos. Eu acho que o último terço do campo falta muito para certos jogadores. E é bem por aí. O que você acha, Pessim? O Flamengo vive um problema que vive, eu acho que desde 2020, né? Quando começou a se estruturar de verdade. Teve 2019, que foi um ano espetacular, mas 2020 começou a ter um elenco um pouco maior, né? Chegou o Thiago Maia, foi a chegada do Pedro. O Flamengo trouxe até o Pedro Rocha, lembra dele? O Flamengo, em 2025, ele vive o seguinte. Felipe Luiz, ele gosta muito da pressão, do bloco alto. E se o Flamengo não conseguir, não em todos os jogos, mas se o Flamengo não conseguir resolver o jogo antes dos 30 minutos do primeiro tempo, parece que tudo se torna uma tempestade num copo d'água. O Felipe Luiz teve diversas partidas que ele disse que o time perdeu o controle. Nesse último jogo, inclusive contra o Botafogo, ele menciona que o jogo, a partir dos 30, 35 minutos do segundo tempo, se torna um jogo totalmente insosso. Essa afirmação me preocupa, cara. Sim. De um treinador falar que perdeu a mão do time. Não é a primeira vez que ele tem essa oratória. Eu não sei se a sinceridade dele, em certos momentos, pode se tornar uma armadilha pra ele mesmo. Porque o Flamengo tem uma porrada de mídia independente. O Flamengo já tem uma mídia... O Bruno Henrique fala que o Flamengo é cheio de Instagram. Né, que hoje até virou nome de programa do próprio Flamengo TV, que é a Fla Press, que é apresentada lá pela Daniela Boaventura, né? Que isso, se fala. mesmo. Ex-ESPN, uma ótima profissional, inclusive. A gente entende que a Fla Press existe, entende que ela te coloca pra cima, mas nos momentos ruins ela te coloca muito pra baixo também. O Flamengo é muito 880. Quando tá bem, todo mundo super, hiper valoriza, né? O jogador vira jogador de seleção, mas também quando não tá bem, tudo vira muito ruim. Então, certas oratórias do Felipe Luiz na coletiva me traz um pouco de preocupação, porque eu acho que o treinador ele precisa ser sincero até a página 2. Tem a parte que ele fala do Alcaraz, que ele não consegue ter uma derrota na carreira dele. A não fala ter dele do Matheus Gonçalves agora. Né, ter treinado o Alcaraz a nível de performance. A fala sobre o Matheus Gonçalves, que ele é um jogador anímico, não... Anárquico. Isso. Anárquico, né? Ele fala que ele é muito preciosinho. E pra quem não sabe o que significa anárquico, é um jogador que ainda não consegue tomar as rédeas, não consegue ter o controle do jogo. Normal, jogador que tá subindo da base, mas eu acho que são certas falas que me preocupam, entendeu? Então, acho que o Felipe Luiz, às vezes, cava certos buracos que não tem necessidade, entendeu? Mas pra finalizar sobre o Michael, um jogador que recebeu... Pra começar sobre o Michael, na verdade, ele recebeu uma proposta do Catar, né? O time é Al-Duhail, Al-Duhail, rapaz, é muito difícil pronunciar esses times corretamente do Catar, né? O Michel, que já teve uma passagem pelo mundo árabe, ficou 2 anos e meio pelo Al-Hilal, foi treinado pelo Jorge Jesus. Jogou contra o Cristiano Ronaldo. E a gente acreditava que ele voltaria para o Flamengo com certas, né, valências diferentes que ele tinha apresentado na primeira passagem, que ele poderia ter tido essa evolução dentro de campo. E o Michel, infelizmente, ainda não se pagou, não se provou desde a sua volta. E talvez, com uma oportunidade de mercado para fora, o Flamengo faça essa negociação do jogador, né? Que o Flamengo tá cheio de pontas, na verdade. O Flamengo tem o Michael, o Flamengo tem o Cebolinha, o Flamengo tem o próprio Plata, que atua como ponta, às vezes pode atuar como camisa Falso 10. 9. O Matheus Gonçalves, que não tem tantas oportunidades. O Juninho, que na verdade não é um centroavante, ele vem para ser um segundo atacante. Porém, as oportunidades que estão aparecendo para ele é como camisa 9. Eu acho que o Michael, se tiver oportunidade da diretoria de concretizar esse negócio, ele vai ser vendido. Agora, Cristiano Ronaldo, olha a notícia que saiu hoje, né? Apurada pelo nosso grandíssimo Rock Hudson. Então, quando vem do Rock, eu levo fé que é uma notícia com uma certa veracidade. Acredito que é, de fato, verdade o que aconteceu. E, cara, hoje você vetar o Cristiano Ronaldo não condiz que o Flamengo tá esnobando o Cristiano Ronaldo. O Flamengo entende que talvez ele não tenha tamanho... Uma gestão de grupo. Não, e talvez não tenha tamanho suficiente para trazer um jogador desse porte. O Cristiano Ronaldo, gente, é um ET. É um ET atuando aqui na Terra. A gente sabe como é que seria o Cristiano Ronaldo morando no Rio de Janeiro. Que estrutura teremos para ter um jogador desse porte aqui no Flamengo e com que magnitude o grupo vai receber um Cristiano Ronaldo da vida? Então,
Imagina o final do ano do homem, Angra dos Reis. O que a gente sabe é que o Boto, né, e toda a sua diretoria vetou de vez esse nome, qualquer tipo de boato, assim como o Neymar. O Neymar, que foi oferecido no início da temporada ao Flamengo, a diretoria rechaçou qualquer possibilidade, porque a gente sabe que sem condições. Jogadores desse nível, gente... Sem condições. São jogadores especiais. São jogadores que vão chegar aqui e vão ter privilégios. E o Flamengo não precisava de mais um jogador que se lesiona toda hora. E a gente não precisa hoje, né... Pelo menos são palavras do atual presidente, que acabou de ser eleito, está no seu primeiro mandato, que prometeu certo profissionalismo que não tinha na última gestão. Como é que você vai trazer um Neymar com histórico de lesões, com um cara que 2, 3 anos não consegue ter 10 partidas na temporada, né? Eu acho que o Neymar, depois da Copa do Mundo de 2022, ele não tem 20 partidas jogadas. Ô Arthur, e falando em cima desse profissionalismo que você está dizendo, é o seguinte... O Michael, ele volta pro Flamengo por conta de uma promessa que ele faz pro Marcos Braz. Exatamente, ao Marcos Braz. E eu fui o primeiro cara que falei. Eu lembro disso. É porque eu não sou jornalista, eu cago pra essas paradas de crédito. Mas na bancada do Mãos de Bola, no antigo estúdio, eu falei que ele tava acertado com o Marcos Braz. E muita gente falou, tu tá maluco, hein? Cuidado. Eu falei, não, a pessoa que me falou isso é uma pessoa de dentro do clube. Se der ruim, o jogador o problema voltar é dele. por conta de uma promessa que ele fez, não por conta do nível técnico. O Michel, sim, ele foi muito bem enquanto ele teve no Flamengo em 2021. Ele foi um dos jogadores que se destacou no Flamengo naquela temporada, mas o jogador voltar porque ele fez uma promessa para um dirigente, igual a vinda do Alcaraz, que tá causando aí esse burburinho, a gente pode dizer que um prejuízo pro Flamengo. O Flamengo teve que ceder o Alcaraz, que tá atuando agora no futebol inglês. Então, assim... o Alcaraz não serviria pro Flamengo? Agora, nesse momento... Esse momento que a gente não tem Pulgar, a gente não tem Alan, a gente tem o De La Cruz. Talvez sim, talvez sim. Eu acredito. É porque o Alcaraz é um jogador de transição, né? E dentro do esquema do Felipe, ele não conseguia pegar o Alcaraz e encaixar dentro da sua formatação tática. Então, eu creio que o treinador tem a obrigação de extrair o melhor do jogador. Você acha que o Felipe tá tendo problema com o Pedro? Problema técnico? Sim. E falava isso na Rubro News, onde eu participo toda semana com o Júlio. Eu falava na época da fase boa, que o Flamengo tava voando, que o Pedro teria dificuldade de se encaixar no esquema tático do Felipe Luiz. Por quê? É um cara que defende com um bloco alto. As suas linhas são muito... né? Praticamente meio de campo que o Flamengo fica quando tá com a posse de bola. E quando o Flamengo tá sem a bola, os seus atacantes, os extremos, eles pressionam toda hora o adversário. E o Arrascaeta agora é um segundo atacante. E o Arrascaeta era esse jogador de cadeira cativa dentro do elenco que tinha... como é que eu posso dizer? Essa estrela ou esse lado VIP de não ter essas tarefas táticas. Como é que você coloca um Arrascaeta que já tem certos privilégios dentro de campo e um Pedro que também não vai conseguir? Então, taticamente, você tem menos 2 jogadores que te entregam no bloco alto. Tá pesado. Pro Flamengo encaixar com o Arrascaeta e o Pedro, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que marcar em bloco médio. Você vai ter que deixar o time sair um pouco para depois você pressionar e recuperar a bola. Então, cara, eu acho que é uma obrigação do Felipe ter que achar essa formatação tática ideal. O Pedro não pode ser banco do Flamengo, né? Assim como o Arrascaeta também não. São 2 jogadores que são prescindíveis. Então, o Felipe Luiz vai ter que mudar seu esquema. Não sei, não sou o cara, não sou o treinador, mas não dá pra você ter Arrascaeta ou Pedro no banco de reservas. E essa chegada do Jorginho agora, você acha que ele espera a posição pra alguém? O Jorginho que chega lesionado? Não, já tá apto. Ele entrou agora nos minutos finais contra o Arsenal, na sua despedida lá. Já chega apto pra treinar, vestir a camisa e entrar em campo. Porque